Só o poder de Deus pode mudar teu ser. E a prova que eu te dou, Ele mudou o meu. Não vês que sou feliz servindo ao Senhor? Nova criatura sou, nova sou. Só o poder de Deus pode mudar teu ser. E a prova que eu te dou, Ele mudou o meu. Não vês que sou feliz servindo ao Senhor? Nova criatura sou, nova sou. Deus transformou toda a minha vida. O meu jeito de pensar, o meu jeito de falar, o meu jeito de sorrir. A minha vida com Deus é tudo de bom. Só o poder de Deus pode mudar teu ser. E a prova que eu te dou, Ele mudou o meu. Não vês que sou feliz servindo ao Senhor? Nova criatura sou, nova sou. Só o poder de Deus pode mudar teu ser. E a prova que eu te dou, Ele mudou o meu. Não vês que sou feliz servindo ao Senhor? Nova criatura sou, nova sou. A paz do Senhor Jesus, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar mais uma aula, mais uma live. Só que antes de começar, vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus, amém? Pai querido, Pai amado e santo, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos mais uma vez juntos. Mesmo que não seja presencialmente, mas estamos juntos através dessa live. Que o Senhor possa abençoar cada uma dessas crianças que está participando conosco, cada uma dessas famílias. Que o Senhor possa abençoar cada uma delas, abençoar a nossa turminha Florescer, a nossa igreja e a aula de hoje. É isso que nós pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. No nosso versículo de hoje se encontra em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, onde vai dizer assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Essa carta quem escreveu foi Paulo, à igreja de Corinto, e um próprio exemplo desse versículo é o apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, antes de ele virar um apóstolo, ele era um grande perseguidor da igreja de Cristo. Ele perseguia cristãos, ele prendia cristãos e chegou a matar muitos cristãos também porque seguiam a Jesus. Mas Paulo, quando ele teve um encontro real com Deus, com Jesus, a vida dele foi transformada. Ele se tornou uma nova criatura. E as coisas velhas, as coisas ruins que ele fez, o passado dele ficou para trás, porque Deus perdoou ele, os pecados de Paulo, e ele se tornou uma nova criatura, e eis que tudo se fez novo. E Paulo, ele se tornou um dos maiores apóstolos, um dos maiores pregadores do Evangelho. E é sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje, sobre ser uma nova criatura, sobre nascer de novo. E o nosso personagem de hoje se chama Nicodemos.
Nicodemos, ele era um fariseu, um mestre da lei, da época de Jesus, que morava lá em Jerusalém. E Nicodemos ouvia falar muito sobre Jesus, sobre os milagres que ele realizava, que ele fazia cego enxergar, fazia paralítico que nunca andou na vida começar a andar, e também já ressuscitou mortos. Só que Nicodemos não só ouvia falar sobre os milagres, as maravilhas que Jesus realizava, ele também via o que Jesus fazia. E Nicodemos tinha aquele desejo, aquela necessidade de se encontrar com Jesus, porque ele ficava maravilhado com tantas coisas que Jesus fazia para as pessoas. E Nicodemos ficava observando Jesus, as coisas que ele fazia, as pregações, as parábolas que ele contava, e ele percebia que Jesus era um homem diferente, por mais que os fariseus e muitas pessoas daquela época não gostavam de Jesus porque dizia que Jesus blasfemava contra Deus, porque Jesus dizia ser o próprio Filho de Deus, o Messias prometido do Antigo Testamento que eles estudavam. E os fariseus não acreditavam nisso, tinham raiva de Jesus, não gostavam de Jesus. Mas Nicodemos ficava admirado quando ele via as coisas que Jesus fazia. Ele pensava, esse poder que este homem tem só pode vir de Deus. E ele tinha esse desejo, a necessidade de se encontrar com Jesus. Mas Nicodemos tinha vergonha, porque o que as pessoas iriam dizer de vir um mestre da lei, um homem que ensina sobre as leis de Deus ao povo, falando com este homem Jesus, que eles falam que Jesus blasfema contra Deus. O povo não iria gostar de ver um fariseu, um mestre da lei, falando com Jesus. Então Nicodemos, ele tinha vergonha, ele tinha um pouco de medo. Mas Nicodemos tinha esse desejo, ele precisava se encontrar com Jesus. Às vezes, muitas pessoas também têm vergonha de falar que é crente, que é cristão, que vai para a igreja, assim como Nicodemos. Mas Nicodemos, ele se encontrou com Jesus e isso mudou a vida dele. Porque quando nós temos um encontro com Cristo, ele muda a nossa vida, assim como mudou a de Paulo. Então, mesmo que você tenha vergonha, vá para a igreja, busque ao Senhor, porque ele vai mudar a sua história. Porque todos aqueles que se encontram com Cristo não voltam vazio, porque ele preenche as necessidades do nosso coração, assim como fez com Nicodemos. E Nicodemos, estando com vergonha, estando com medo do que as pessoas iriam falar, ele teve uma ideia. Ele foi à noite falar com Jesus, porque durante a noite as pessoas estariam em casa, estariam dormindo, descansando, ninguém está nas ruas observando o que ele iria fazer. Então ele saiu de noite para se encontrar com Jesus. E ele disse: Mestre, Rabi, bem sei que as coisas que o Senhor faz vêm de Deus, porque ninguém opera milagres como este, ninguém fala assim com esse poder, essa autoridade que o Senhor tem. E Jesus, ouvindo as palavras de Nicodemos, ele diz que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Mas Nicodemos não conseguia entender aquilo que Jesus estava falando para ele, não entendia o significado daquilo. E Jesus estava querendo dizer a Nicodemos que a nossa carne, ela é pecaminosa. Nós herdamos o pecado de Adão. Nós nascemos, falhamos, nós erramos, e a Bíblia vai dizer que todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. E Jesus estava explicando isso para Nicodemos, que a nossa carne ela é pecaminosa. Mas o que é o pecado? Você já sabe o que é pecado. Pecado é tudo aquilo que a gente vê, que a gente fala, que a gente ouve, que a gente pensa, que a gente faz, e tudo aquilo que a gente não faz também, que não agrada a Deus, que entristece o coração de Deus. E nós pecamos, e o pecado não pode estar junto da santidade de Deus. Mas Jesus, ele veio justamente para isso, porque ele queria que as pessoas tivessem um relacionamento com Deus. Então, ele veio à terra, deixou o seu céu e morreu numa cruz, derramou seu sangue para perdoar os nossos pecados. Jesus,
Ele sabia que os fariseus não iriam gostar dele, que muitas pessoas que receberam os milagres de Jesus, depois de um tempo iam esquecer tudo que Jesus fez por elas. Ele sabia que o seu próprio povo judeu iria negar Jesus, iria querer ele morto numa cruz. Ele sabia que muitas pessoas não iriam nem se importar, não iriam dar crédito às palavras de Jesus. Mesmo assim, ele veio e morreu por nós, porque ele nos amou, ele me amou, ele te amou, ele amou aqueles fariseus, amou aqueles romanos, amou os judeus. Ele ama o mundo inteiro e por isso ele veio à terra e morreu para perdoar os nossos pecados. E aí, quando Jesus morre e ele derrama o seu sangue numa cruz, ele nos torna uma nova criatura, que é sobre o versículo que a gente leu. E é sobre o que Jesus estava dizendo a Nicodemos, que para entrar no reino de Deus precisa nascer de novo. Mas Nicodemos não conseguia entender o que Jesus estava falando. Ele disse para Jesus: como eu, sendo um homem já grande e velho, posso voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Isso é impossível. Mas não era isso que Jesus estava querendo dizer. Jesus estava querendo explicar para Nicodemos que para nascer de novo é só através de Cristo. É só crendo que Jesus é o Messias prometido da Bíblia. Ele é o Messias, ele é o Salvador, o Filho de Deus que o Senhor enviou para nós. E quando ele lava o nosso coração, quando ele perdoa os nossos pecados, ele se torna branquinho, limpo, alvo mais do que a neve. E aí nós nos tornamos uma nova criatura. E as coisas velhas, que nem nós vemos naquele versículo, já passaram. Tudo se faz novo na nossa vida. Nós nascemos de novo. Os nossos pensamentos mudam. A nossa forma de falar muda. A nossa forma de fazer as coisas muda. Porque é o Senhor que trabalha no nosso coração. Sozinho a gente não consegue fazer as coisas. Então, o Espírito Santo, ele nos ajuda a buscar mais a presença de Deus, a nos aproximar mais da presença de Deus. Porque ele é o nosso amigo, o nosso consolador, aquele que nos guia, que nos direciona. Sozinho a gente não consegue crescer na presença de Deus e continuar firme nos caminhos do Senhor. Porque, como eu disse, a nossa carne ela é pecaminosa e ela é fraca. Mas por isso Jesus ele enviou o Espírito Santo para cuidar de nós, para nos ajudar, para nos fortalecer. E como Jesus disse a Nicodemos, ninguém entra no reino de Deus. O reino de Deus está preparado para nós. Ele preparou para nós, se não nos tornar uma nova criatura, uma nova pessoa. E quando ele lava o nosso coração, nós buscamos a presença de Deus, nós estamos firmes na presença de Deus. Quando ele voltar, ele vai nos levar para um lugar lindo, uma cidade que ele preparou para todos aqueles que creram nele, que nasceram de novo, que tiveram uma nova vida em Cristo. Um lugar onde não há choro, nem tristeza, nem guerras, nem fome, nem maldade, onde só há o amor de Deus, a santidade de Deus. A Bíblia vai dizer que essa cidade ela tem ruas de ouro. E ela está preparada para nós. Tem um lugar para cada um de nós lá nos céus. Que Jesus preparou para nós. Mas como Jesus disse a Nicodemos, só entra no reino de Deus se tiver uma nova vida em Cristo. Se crer em Cristo, se aceitar a Cristo. Jesus, ele deixou toda a sua glória lá no céu. Porque ele nos amou. E ele morreu naquela cruz por amor de nós, para que eu e você tivesse uma nova vida em Cristo, para que nós mudássemos a nossa vida, para que a gente nascesse de novo. E sozinho a gente não faz isso. E era isso que Jesus estava explicando a Nicodemos, que ele queria oferecer àquelas pessoas uma nova vida, uma vida ao lado de Jesus, uma vida de amor, de graça, de bênçãos que o Senhor nos oferece. A vida ao lado de Cristo é muito melhor. O mundo, ele não tem nada a nos oferecer. Não importa se Nicodemos ele conhecia toda a lei de Deus, toda a Escritura, todos os mandamentos. Se ele não nascesse de novo, de nada iria adiantar.
ele não ia conseguir entrar no reino de Deus, ele não ia conseguir experimentar aquelas maravilhas que o Senhor estava realizando na vida das pessoas. Porque para entrar no reino de Deus, para experimentar uma vida com Cristo, ter experiências com Cristo, é necessário nascer de novo. Então, é preciso aceitar a Jesus para mudar a nossa vida. E é Ele quem vai nos ajudar a transformar o nosso modo de viver, de pensar, de agir, de fazer as coisas. Então, para isso, nós precisamos pedir a Deus para lavar o nosso coração, para limpar o nosso coração, tirar todo o pecado, toda a tristeza, tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus, agradecer porque Ele morreu por nós naquela cruz. E por Ele, por essa morte, pela sua ressurreição, porque Ele não ficou morto não, Ele ressuscitou e hoje Ele está vivo lá nos céus, guardando lugar para mim e para você, para estarmos eternamente ao lado dEle, vivendo e adorando o nome dEle. Então vamos agradecer por esta graça, pela misericórdia dEle, por este amor, e vamos pedir para que Ele transforme a nossa vida, que venhamos nascer de novo e nos tornarmos uma nova criatura. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus. Pai querido, Pai amado e santo, te agradecemos, Pai, pelo seu amor, pela sua infinita misericórdia, pela sua graça, porque se não fosse pelo seu sacrifício, Pai, hoje nós não estaríamos aqui, tendo esse relacionamento com Deus. Obrigada, Jesus, porque o Senhor se tornou a ponte entre Deus e os homens, e hoje nós podemos orar, Pai, e as nossas orações podem ser ouvidas por Ti. E o Senhor tem preparado um lugar para cada um de nós. Pai, nós te pedimos para que limpe o nosso coração, para que nos torne uma nova criatura, que venhamos viver segundo a Tua vontade, segundo a Tua palavra, que o Senhor possa nos dar força, nos direcionar, para continuarmos firmes neste caminho, Senhor, para que um dia venhamos te ver lá nos céus e venhamos te adorar eternamente. É isso que nós te agradecemos, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Até uma próxima aula, fiquem com Deus. 1, 2, 3, palavrinha! Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus, em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim, sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo em meu coração. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus, em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim, sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo em meu coração. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus, em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim, satisfação sem fim, satisfação.